cuidados, afinal, é a única forma da gente mudar a situação. Então, eu convido agora o Dr. Cleidson Alves, por gentileza, para fazer a sua apresentação. Obrigado. Obrigado a todos, boa tarde a todos, aos colegas que estão aí presenciais, aos que estão conectados virtualmente. Em nome da Denise, eu peço desculpas por ela não poder estar presente fazendo essa fala, né? Inicialmente teria sido com a Denise, que é a nossa ex-coordenadora do Programa Nacional de Tuberculose, atual CGDR, e em nome da coordenação eu agradeço o convite para que nós possamos participar desse momento, né, para discutir infecção latente e tuberculose nesse evento. Vi que na mesa tem grandes conhecidos, né, grandes amigos conhecidos do universo da tuberculose, e vai ser um prazer dividir a mesa com vocês. Eu vou pedir apenas que vocês confirmem que estão visualizando a minha tela. Conseguem visualizar? Agora sim, perfeito. E aproveito o intervalo, Cleidson, só para avisar que todos que tiverem dúvidas, por favor, coloquem no chat para o debate ao final, quando nós as apresentaremos. Boa apresentação. Tudo bem. Obrigado. Então, eu vou tentar, nesses próximos 15 minutos, de forma bem direta, abordar o diagnóstico e tratamento da infecção latente, e dentro do diagnóstico e tratamento, eu vou tentar focar no IGRA e no 3HP, dando um foco maior no 3HP, pois eu já vi na programação que a Érica vai falar um pouco mais aprofundadamente sobre o IGRA. Então, apenas uma rápida contextualização, né, tuberculose ainda é um gravíssimo problema de saúde pública mundial. O Brasil, ele compõe 2 das 3 listas de países de alta carga pela Organização Mundial da Saúde. O Brasil é considerado um país de alta carga para a tuberculose e um país de alta carga para coinfecção tuberculose HIV, e é estimado, por dados também da Organização Mundial da Saúde, que cerca de 10 milhões de pessoas adoeceram no ano de 2020 no mundo, e dessas 1,3 milhão de mortes aconteceu por causa da tuberculose, e aí cerca de 1,5 milhão se a gente somar as mortes com a coinfecção TB-HIV. O Brasil, nesse cenário, além de figurar em 2 listas, é o único país da América que aparece em 2 das listas da OMS. Com relação à infecção latente, os dados e estimativas, eles são um pouco menos conhecidos do que para a tuberculose, mas estima-se que 1/4 da população mundial está infectada com o bacilo. E quando a gente pensa para o Brasil, apesar de já ter uma vigilância da infecção latente há 4 anos, a gente ainda não consegue estimar qual é a carga de pessoas infectadas pelo bacilo da tuberculose no Brasil. Então, o que é a infecção latente, né? A infecção latente, ela ocorre quando a pessoa se encontra infectada pelo bacilo da tuberculose e esse bacilo permanece viável no organismo do indivíduo, mas sem causar doença. As pessoas infectadas normalmente permanecem saudáveis por muitos anos e apresentam uma imunidade variável à doença. E é importante a gente saber dessa imunidade variável que a pessoa apresenta, pois é buscando essa imunidade variável que a pessoa apresenta ao bacilo que a gente diagnostica a infecção latente. Então, por que falar de infecção latente, né? Alguns estudos mostram que um paciente com tuberculose, ele é capaz de infectar de 10 a 15 pessoas em um ano. Dessas 10 a 15 pessoas, cerca de 90% não se infectam pelo bacilo. E de 10 a 15 pessoas, no caso dessas 90%, apesar de serem expostas ao bacilo, elas não desenvolvem o quadro de infecção latente. O sistema imunológico delas consegue combater o bacilo nesse momento de exposição. De 10 a 15% das pessoas evoluem para um quadro de infecção latente. Então, esse é o nosso foco de atuação. Por quê? Porque dessas 10 a 15 pessoas que foram infectadas pelo bacilo, de 5 a 10% adoecem principalmente nos 2 primeiros anos após a infecção,
mas aí cerca de 2 a 5 anos, e de 5 a 10% adoecem ao longo da vida. Então, se a gente voltar lá naquela estimativa mundial e pensar que 1/4 da população mundial está infectada, a gente pensa que de 5 a 10% das pessoas, desse 1/4 da população mundial, vai adoecer nos próximos 2 a 5 anos, e, novamente, mais 5 a 10% dessas pessoas vão adoecer ao longo da vida. Então, a gente consegue perceber que se eu não pensar em evitar o adoecimento nessas pessoas, essas pessoas infectadas adoecendo, né, de 2 a 5 anos após a prima infecção, ou a partir dos 5 anos ao longo da vida, a gente tem um contingente de potenciais casos de tuberculose que são suficientes para sustentar a endemia da tuberculose de forma global. Quando a gente olha para as pessoas com HIV, o risco de adoecimento é um pouco maior, é cerca de 10% ao longo da vida, dentre as pessoas com infecção latente, e por isso as pessoas vivendo com HIV são um público prioritário para rastreio e tratamento da infecção latente. Então, a gente tem, né, hoje, conhecidamente, principalmente no Brasil, via sistema de informação, sistemas de vigilância, um universo de pessoas com tuberculose. Essas pessoas, né, elas tiveram infecção latente, passaram pela fase de latência, sua grande maioria, mas contaminaram outras pessoas até o momento em que iniciou-se o tratamento. No mundo, 1/4 da população infectada, né? E a gente tem, então, que hoje, se a gente fizer uma conta muito rápida, pensando no Brasil, a gente tem cerca de 56 milhões de pessoas sob risco de adoecimento em decorrência da infecção recente, isso considerando 1/4 da população infectada, e dessas estima-se que cerca de 11% estaria com cepa de zoniazida resistente. E por que a gente pensa, né, em tratar a infecção latente como um mecanismo de controle para a tuberculose? Tem um estudo de projeção do DIA, em parceria com colegas da Organização Mundial da Saúde, que mostra qual seria o efeito, né, o impacto de algumas estratégias de controle da tuberculose na redução da incidência. E tem-se que, se a gente pensar apenas na mitigação de fator de risco, o que seria mitigar fator de risco? Eu sei que população privada de liberdade tem risco aumentado de adoecimento, então eu direciono as minhas políticas públicas apenas para a população privada de liberdade. Eu sei que pessoas com HIV têm fator de risco aumentado, então eu direciono a política de saúde apenas para pessoas com HIV. E por que mitigar fator de risco impacta tão pouco na redução da incidência? Porque se a gente olhar hoje para o perfil de casos, por exemplo, da população brasileira, cerca de 60% a 70% dos casos não apresenta nenhum fator de risco. Acontece na população geral que não tem HIV, que não é privado de liberdade, que não é da população indígena, que não é em situação de rua, que não é profissional de saúde. Então, a gente tem um maior contingente de casos de tuberculose acontecendo na população geral. Se a gente pensa, né, em estratégias de prevenção da infecção, tem um efeito muito rápido logo após o início, mas ainda assim, se nós projetarmos ao longo do tempo, a gente não consegue atingir a meta de eliminação, que seria menos de 10 casos por 100 milhões de habitantes. Se a gente pensa no tratamento da tuberculose ativa, essa é uma ação que tem um efeito imediato muito forte. A gente vê uma queda muito abrupta no começo da intervenção, mas a gente tem um platô quase que de equilíbrio com o passar do tempo. E se vocês conhecem os dados nacionais e conhecem, por exemplo, a nossa série histórica de incidência de tuberculose no Brasil, a gente tem exatamente essa linha amarela aí no gráfico, mostrando que só a estratégia de tratar a tuberculose ativa pode não ser tão efetiva para controlar a tuberculose. Se a gente pensa no tratamento da infecção latente, ela tem um efeito constante sobre a queda da incidência, mas a melhor combinação é tratar a tuberculose ativa. Dessa forma, a gente tem essa queda abrupta no começo da série e mantém essa queda quando a gente trata a infecção latente, pensando que você, tratando doença ativa, você quebra a cadeia de transmissão, você bloqueia que essa pessoa
transmita para outras pessoas, e quando você trata a infecção latente, você evita o adoecimento desse contingente de pessoas que já foram expostas ao bacilo. Como rastrear ILTB? Como diagnosticar ILTB? Então, eu vou falar rapidamente das duas técnicas, né? A primeira é a prova tuberculínica, que ela nada mais é do que a inoculação intradérmica do derivado proteico do Mycobacterium tuberculosis, e a partir daí nós medimos a resposta imune celular a esses antígenos. Literalmente medimos, né? Você observa o endurado que a prova tuberculínica faz, e você faz a medição desse endurado em milímetros. A prova tuberculínica, então, ela é indicada para identificar casos de infecção latente em adultos e crianças e auxiliar no diagnóstico de tuberculose ativa em crianças, seguindo o algoritmo do Brasil. A interpretação da prova tuberculínica, né, considera-se para a população geral, prova tuberculínica maior que 5 milímetros positiva, prova tuberculínica menor que 5 milímetros negativa. Enfatizo que para a população geral, para algumas situações em específico, o ponto de corte da prova tuberculínica, que eu vou apresentar mais para frente, é de 10 milímetros. E o IGRA é um site de liberação do interferon gama. Ele parte do pressuposto, né, de que células que foram anteriormente sensibilizadas com o antígeno da tuberculose produz altos níveis de interferon gama, então a gente busca a dosagem do interferon gama no sangue dessas pessoas. Acredito que a Érica vai se aprofundar um pouco mais nesse tema. E a interpretação é positivo, ILTB presente, negativo e ILTB ausente, indeterminado, a recomendação é repetir o teste. Para o diagnóstico, né, adultos e adolescentes, né, com mais de 10 anos, após a consulta, se a pessoa for sintomática, eu não consigo apontar, mas olhem para o lado direito do fluxograma. Se a pessoa é sintomática, você investiga para tuberculose. Você descarta qualquer possibilidade de iniciar o tratamento de infecção latente em uma pessoa sintomática. Se a pessoa é assintomática, você parte para a realização da prova tuberculínica ou do IGRA. Prova tuberculínica maior do que 5, você faz um raio-x de tórax para, com mais evidências, você descartar a tuberculose ativa. E o melhor algoritmo para descartar a tuberculose ativa sempre vai perpassar, claro, né, a realização de exames, todo o arsenal que você puder utilizar, mas é necessário que se faça um raio-x de tórax. Ele é o mais sensível quando se pensa no descarte de tuberculose ativa. Se o raio-x de tórax apresentar alguma alteração sugestiva, você prossegue com a investigação de tuberculose. Se o raio-x de tórax ele for sem alteração, você trata a infecção latente. E para os casos com prova tuberculínica menor do que 5, você repete a prova tuberculínica em 8 semanas. Por que repetir a prova tuberculínica em 8 semanas? Pode ser que a pessoa tenha sido exposta ao bacilo, mas ainda não produziu resposta imunológica suficiente para positivar o teste. Então, você repete com 8 semanas, afinal, a primeira aplicação, ele faz um alerta no sistema imunológico. E você repete com 8 semanas e não trata se o valor for positivo. Trata-se apenas em situação de conversão da prova tuberculínica. Conversão da prova tuberculínica é quando a segunda medição é 10 milímetros maior do que a primeira medição. Nesse caso, em caso de conversão da prova tuberculínica, novamente se faz o raio-x. Raio-x com alteração sugestiva, prossegue-se a investigação de tuberculose. Raio-x sem alteração, recomenda-se tratar a infecção latente. Para os casos de recém-nascido coabitante de caso índice bacilífero, inicia-se a quimioprofilaxia primária de imediato, trata-se a criança por 3 meses, após 3 meses, realiza a prova tuberculínica. Prova tuberculínica menor do que 5, suspende-se o tratamento da infecção latente e realiza a vacinação com BCG. Prova tuberculínica maior do que 5, mantém o tratamento até o final e não recomenda-se vacinar com BCG, pois nesse caso considera-se que a criança já foi exposta ao bacilo. Para os casos de diagnóstico em profissionais de saúde, no momento do exame admissional, realiza-se a prova tuberculínica.
Se a prova tuberculínica for maior do que 10 milímetros, não tem indicação de tratar a infecção latente e não é preciso repetir a prova tuberculínica. Por quê? O grande momento de se pensar em tratar a infecção latente para prevenir o adoecimento, principalmente na população geral, aqui eu estou excluindo o uso de TNF-alfa e pessoas com HIV e CD4 baixo, é quando você consegue medir pelo menos 2 anos da exposição daquela pessoa. No caso de um profissional de saúde, em que a gente não consegue mensurar o tempo em que ele foi exposto até o momento em que ele está sendo avaliado, não recomenda se tratar nesse caso, porque ele retorna para o risco populacional de adoecimento. Ele deixa de ser um grupo de risco se você não consegue mensurar o tempo entre exposição e avaliação. No caso de prova tuberculínica menor do que 10 milímetros, repete-se a prova tuberculínica de 1 a 3 semanas. E aqui tem uma diferença. No slide anterior, a recomendação é você avaliar depois de 8 semanas para avaliar conversão tuberculínica. No caso do profissional de saúde, a gente avalia de 1 a 3 semanas para avaliar o efeito booster, tá? O que é o efeito booster? O efeito booster é quando você avalia uma reativação da resposta tuberculínica, tá? Seja ela induzida pela BCG, seja ela pela infecção latente. No caso do efeito booster, não há indicação de tratamento de LTB, porque o risco de adoecimento nessa situação é muito baixa. Então, nesse caso, a segunda aplicação ela é utilizada para excluir uma falsa conversão para aquelas pessoas que são testadas de forma seriada. E profissional de saúde, a gente recomenda que, no caso de uma persistência de uma prova tuberculínica menor do que 10 milímetros, não se trata infecção latente, a gente faz a repetição em série da prova tuberculínica, né? No caso, uma vez por ano, pelo menos, uma vez por ano. Nesse caso, só se trata a infecção latente no profissional de saúde se, nesse momento de repetição da prova tuberculínica, ele faz a conversão tuberculínica. No caso do exame periódico, se a prova tuberculínica for maior que 10, representando a conversão, é a única situação em que se trata infecção latente no profissional de saúde. Para a população geral, nós temos esse quadro de indicação de tratamento. Mais importante do que desmembrar cada uma das indicações de tratamento é a gente entender a lógica de construção do quadro. Então, ele é organizado pela prova tuberculínica e pelo IGRA, tá? E o que faz a leitura, a interpretação desses resultados é o grupo de risco em que a pessoa faz parte. Então, nós temos um grupo de pessoas que o risco de adoecimento ou disposição é tão alto que você dispensa a prova tuberculínica, dispensa o IGRA e, descartando tuberculose ativa, você inicia o tratamento da infecção latente imediatamente. Para outras pessoas cujo risco de adoecimento é um pouco menor do que esse grupo anterior, você trata quando a prova tuberculínica for maior que 5 ou quando o IGRA for positivo. É o caso, por exemplo, de pessoas com HIV com CD4 alto, pessoas que fazem uso de TNF-alfa, de corticoide. Para outro grupo de pessoas em que você tem um risco de adoecimento menor do que os anteriores, o ponto de corte da prova tuberculínica é 10. Então, pessoas com insuficiência renal em diálise, diabetes mellitus, tabagistas, você trata com prova tuberculínica maior que 10. E nas situações em que você trata a conversão tuberculínica, indivíduo com tato de TB confirmada por critério laboratorial, profissional de saúde ou trabalhadores de instituição de longa permanência. E como tratar a infecção latente? Nós temos hoje disponíveis, né, no mundo diversas possibilidades de tratamento. Hoje no Brasil, dessas disponibilizadas pela OMS, a gente só não recomenda isoniazida 12 meses, 3 meses de rifampicina com isoniazida e 1 mês de rifapentina com isoniazida, apesar de que 1 mês da rifapentina já está sendo validado, então provavelmente dentro aí dos próximos meses, próximo ano, talvez a gente já tenha o 1 mês de rifapentina aprovado. Como o pedido foi que eu focasse na rifapentina,
Então, eu só deixo ciente de que há o tratamento com 6 ou 9 meses de isoniazida e 4 meses com rifampicina, mas eu vou focar no tratamento com a rifapentina. A rifapentina ela foi recentemente incorporada pelo Sistema Único de Saúde, ela já está disponível em todo o país, e ela consiste no tratamento com rifapentina associada à isoniazida por 12 doses semanais, né, o que dá uma dose por semana, 12 semanas, 3 meses de tratamento. Então, a recomendação é tomar 12 doses, de 12 a 15 semanas, uma dose semanal. Para adultos com mais de 14 anos ou com mais de 30 quilos, isoniazida 900 mg, rifapentina 900 mg, o combinado dos dois uma vez por semana. Para crianças de 2 a 14 anos, na nota técnica você tem aí a distribuição por peso para dosagem de isoniazida e de rifapentina. A rifapentina está indicada para todas as situações em que é recomendado o tratamento da infecção latente. Onde ela estiver disponível, novamente, ela já está disponível em todo o país, ela deve ser a primeira opção de tratamento. Para pessoas vivendo com HIV, pode-se tratar com rifapentina, desde que a pessoa não esteja no antirretroviral em uso de inibidor de protease, nevirapina e alafenamida, tá? São os medicamentos que têm interação. Mas ele pode ser utilizado normalmente com tenofovir, efavirenz, com dolutegravir, que é hoje droga de primeira escolha para o tratamento antirretroviral, sem necessidade de ajustar a dose. Não deve ser utilizado em pessoas com monoresistência à isoniazida ou com intolerância à isoniazida, dado que é um dos medicamentos da composição. Não se recomenda tratar em gestantes, porque não há ainda estudos publicados de segurança em gestante. E as reações adversas mais frequentes, né, hepatotoxicidade, apesar de ser menos frequente, é muito associada ao uso da isoniazida. Reação de hipersensibilidade, também associada à isoniazida. Cefaleia, racho cutâneo, náuseas e coloração avermelhada de suor, urina e lágrima, que é comum não só na rifapentina, mas é uma característica das rifamicinas, né, entrando aí rifapentina e a rifampicina. Só para finalizar, a infecção latente, ele é um agravo de vigilância hoje no Brasil. Então, nós temos desde 2018 a vigilância da infecção latente implantada, e nós estamos em fase de revisão do protocolo, com a segunda edição sendo publicada agora em abril de 2022. Nós temos uma outra estratégia muito interessante de vigilância da infecção latente, essa especificamente para as pessoas vivendo com HIV e CD4 menor que 350. É uma lista nominal que está no SINC, no Sistema de Monitoramento Clínico das Pessoas Vivendo com HIV. Em algum outro momento, talvez no debate, eu possa falar mais sobre isso. E, finalmente, né, abordar a infecção latente como reservatório de tuberculose é fundamental para eliminar a tuberculose como um problema de saúde pública. É preciso priorizar a abordagem da infecção latente para um controle bem-sucedido da tuberculose a médio e longo prazo. E se a infecção latente não for priorizada pelos profissionais de saúde, a carga atual de pessoas com infecção latente no mundo provavelmente impede que a gente alcance os objetivos globais de eliminação da tuberculose como problema de saúde pública até o ano de 2035. E o meu último slide, apenas uma divulgação. Nessa quinta-feira, ainda no mês alusivo ao controle da tuberculose, o Ministério da Saúde vai estar realizando o último webinar de uma série de 5 que foram realizadas em março, e o tema da webinar dessa semana é infecção latente, ILTB. Nessa ocasião eu vou falar mais sobre a vigilância da infecção latente, mas também teremos outras falas sobre diagnóstico, tratamento e a importância do controle social para a infecção latente. Obrigado, desculpa aí pelos 5 minutos excedidos. Esse é o meu e-mail, caso alguma dúvida eu não consiga responder durante o debate. Muito obrigado. Excelente, Dr. Cleidson. Foi realmente muito importante e oportuna a sua apresentação, até para apresentar o contexto em que nós estamos. Eu gostaria agora de chamar a doutora Ana Angélica Portela, que é médica, mestre em doenças infecciosas e parasitárias, doutora em doenças infecciosas e parasitárias pela Universidade de São Paulo,
atualmente coordenadora do Programa Estadual de Tuberculose de São Paulo. E ela vai falar sobre a situação no nosso estado. Então, doutora Ana Angélica, muito obrigado, seja bem-vinda. E bom dia a todos, vocês estão me ouvindo bem, né? Primeiro, obrigado pelo convite. É importante pôr a tuberculose no radar, na luz das estrelas, porque realmente é um agravo, é muito importante, é um problema de saúde pública ainda em nosso país. Então, eu trouxe um pouquinho da situação no estado de São Paulo. Mas antes eu queria colocar aqui a tuberculose, tem um dia mundial, que foi o dia 24, e o tema da Organização Mundial da Saúde esse ano é Em Vista para o Fim da Tuberculose. Salve vidas. Não é só um investimento financeiro, lógico que nós precisamos, mas entendê-la e pensar na tuberculose também enquanto agravo de saúde pública. Só para trazer para vocês que a pandemia da Covid reverteu muitos anos de conquistas na tuberculose. É como se nós voltássemos para 2015. Então, é uma perda muito grande, a luta é muito grande, mas as perdas foram muito grandes durante a pandemia de Covid. Então, as metas da Organização Mundial da Saúde, que nós também estamos inseridos, não serão alcançadas como nós desejamos tanto. Então, o Programa Estadual de Tuberculose tem monitorado e pediu a todos os grupos de vigilância o retorno imediato de todas as ações de controles que fazem parte da tuberculose. Então, o ganho está sendo muito pouco em relação a tudo que foi perdido durante a pandemia. Para mostrar para vocês a importância, o estado de São Paulo detém 23% da carga de tuberculose de todo o país. E uma das perdas maiores que ocorreram no mundo, inclusive no país, foi o impacto maior na perda nas notificações. A tuberculose é uma doença que você notifica quando o caso é confirmado, ou seja, quando diagnostica ou quando trata. Então, quando a gente fala em perda da notificação, a gente também fala em perda de casos, né? Então, só para a gente ter uma ideia, foram 16, mais próximo aqui, tá bom assim? Foram 16 países no mundo inteiro que contribuíram com 93% dessa redução. E o Brasil, não é a Índia, não é a Indonésia, mas o Brasil faz parte aí desses 16 países que perderam 93% das notificações mundiais, né? Então, o que é que a gente perdeu no mundo? 4,1 milhões de pessoas que adoeceram e que não foram diagnosticadas nem tratadas. Então, a gente precisa realmente fechar essa lacuna para voltar ao eixo. E a Covid foi um elemento impactante no progresso que nós tínhamos. E o importante também é que, em relação a óbitos por tuberculose, a tuberculose não deveria ser uma doença que as pessoas morressem, não é? Porque tem diagnóstico e tratamento a nível do Sistema Único de Saúde. Então, pela primeira vez em décadas, a OMS já está mostrando que os óbitos têm aumentado. O Ministério tem estudado essa situação também em relação ao Brasil, e nós vamos realmente verificar isso depois, em 2023 e 2024, porque o óbito é sempre visto posteriormente. Então, a gente tem uma redução no diagnóstico do tratamento, uma redução do acesso aos serviços de saúde. Lembre-se que era ficar em casa, e para um indivíduo que tem tuberculose, ficar em casa significa um retardo no seu diagnóstico e um avanço na sua doença. Mas nem tudo também a gente pode dizer que é ruim, não é? Então, o Dr. Cleidson já mostrou, nós tivemos incorporações também no mundo, né? Nesses 2 anos de Covid, nós tivemos principalmente na tuberculose latente. Tuberculose latente é uma situação que antecede a tuberculose, e nós tivemos tanto quanto diagnóstico, como o IGRA, que é uma ferramenta a mais no diagnóstico da tuberculose latente, como um esquema terapêutico a mais, para poder ter como uma escolha um tempo menor de tratamento e, consequentemente, melhor adesão.
Não só na tuberculose latente, nós tivemos na tuberculose a incorporação da delamanide e da bedaquilina no país. Então, nós conseguimos, são 40 anos sem uma droga nova em relação à tuberculose, mais de 40 anos. Então, é tempo demais, né? E nós conseguimos, alguns ganham algumas vitórias frente a esse agravo milenar. Então, eu trago aqui um pouquinho os dados do estado de São Paulo para vocês. O São Paulo tem em torno de 19 mil casos por ano, né, que dá uma taxa, geralmente, de 39, taxa de incidência, coeficiente de incidência. São os casos novos do estado de São Paulo por 100 mil habitantes. E em 2020 para 2021, nós tivemos queda. Em 2021, nós tivemos uma taxa de 34 por 100 mil. Quer dizer, uma taxa artificial. Quando o doutor Cleidson nos falou daquela linha aqui da coeficiente de incidência dos casos, a gente tem mantém sempre uma taxa de incidência. Nós caímos de 39 para 34 mil. Na realidade, nós deixamos de diagnosticar casos, por isso que houve uma queda na taxa de incidência importante em relação aos anos anteriores. Quando a gente fala de mortalidade, e quando eu estou falando de mortalidade aqui, é sem o componente AIDS, São Paulo tem uma taxa de torno de 2 por 100 mil, 1,7. Nós tivemos em 2021 811 casos de óbitos. Então, a pergunta é, o que acontecerá nesses próximos 4 anos, porque nós tivemos uma perda de notificação, né? O quanto vai aumentar nossa taxa de mortalidade, o que é muito importante para o estado de São Paulo, que eu volto a falar para vocês, 23% da carga de tuberculose nos pertence. Um outro indicador, que é um indicador operacional importante na tuberculose, é o encerramento de casos. Então, o encerramento, que é o preconizado na OMS, é 90% de cura, né, e 5% de abandono. O que é que nós temos? 72% de cura e 15% de abandono, né, de perda de segmento, que é um novo nomenclatura que nós vamos falar em vez de abandono, que é um nome muito forte. Muitas vezes o paciente não abandona porque ele quer. Tem outros determinantes que fazem o indivíduo ter a perda de segmento. Então, a gente está muito aquém do que é preconizado na OMS em relação à cura de um agravo que tem essa condição de curar, tem essa condição do indivíduo não sofrer mais com a tuberculose. Então, a gente tem problemas muito grandes em relação a esses indicadores. E um outro operacional muito importante, que é a porcentagem de realização do teste de HIV. Por quê? Porque 60% dos óbitos de pessoas vivendo com HIV tem como causa associada a tuberculose. Então, nesta associação, é uma associação muito ruim, né? Porque são 2 agravos que não se conversam bem. Então, a gente tem que, obrigatoriamente, fazer o teste HIV numa pessoa que tem tuberculose, para que a gente possa impedir que esses indivíduos venham a morrer desnecessariamente. Então, a gente ainda conseguiu isso. E, no entanto, eu queria mostrar para vocês um dado do programa estadual, que mostra aqui para vocês que, olha, a gente teve uma queda de notificação real, o que chama a atenção daqueles 16 países que estão com 93% dessas perdas de notificação. Então, de 2019 para 2020, nós tivemos uma perda de 11% nas notificações no estado de São Paulo. E para 2021, mais 10%. Melhoramos um pouquinho, mas são mais de 4 mil casos que estão doentes e sem diagnóstico, né? Então, é uma perda bastante significante. E em relação à tuberculose LTB? Em relação à tuberculose LTB, nós não medimos taxa, medimos número de casos, temos um sistema, já falado por Dr. Cleidson, que é um sistema de vigilância. Então, nós temos em torno, mais ou menos, que eu não consigo ver aqui nesse meu slide aqui, peraí. 9.541 casos de tratamento de LTB. Quem são essas pessoas? São pessoas
que estão infectadas e precisam tratar porque tem um risco mínimo de adoecimento. Tá? E quando a gente estratifica as indicações de tratamento, os contatos de pessoas com tuberculose ainda são aqueles que são mais investigados, tratados para prevenir o risco de adoecimento. Tendo, então, depois outras situações que são população vivendo com HIV, indivíduos que têm doenças reumatológicas que precisam tratar, caso tenham tuberculose latente. Então, a gente tem uma vigilância recente, né? No estado de São Paulo não é tão recente, porque nós tínhamos um outro banco, mas que precisa ser cada vez mais desenvolvida e valorizada para quem trabalha com vigilância. Aqui, para mostrar um pouquinho do tratamento, o estado de São Paulo tem rifampicina e isoniazida, a distribuição é pela assistência farmacêutica do estado, então todos os grupos de vigilância têm a medicação que pode ser utilizada nas indicações, né? E a gente já vê que, neste ano, a gente já teve um aumento de uso em relação ao esquema de rifampicina, que é um esquema mais curto do que da isoniazida. Então, ele deve ser utilizado porque ele beneficia muito em relação à adesão do paciente, né? O programa estadual também tem um plano estadual, que ele é renovado a cada 4 anos, a depender dos indicadores, ele está sendo construído novo, que sempre tem o objetivo dos indicadores que são preconizados pela OMS, principalmente na cura de novos casos, no diagnóstico, em ações que são bastante conhecidas de quem trabalha com a tuberculose, né, que é o diagnóstico oportuno e tratamento precoce, para a gente tentar chegar às metas de 2035 da Organização Mundial da Saúde, que é realmente menos de 10 casos por 100 mil habitantes. Era isso que eu queria trazer para vocês, eu queria mostrar a situação, é uma situação, no momento, que a gente precisa ter um olhar bem mais atencioso, porque nós temos casos aí, nós temos um reflexo muito grande dessa pandemia que o país sofreu. Aqui é a nossa equipe que trabalha na Secretaria da Saúde, o Programa Estadual de Tuberculose. Era isso que eu queria colocar e agradecer o momento oportuno de falar da tuberculose. Obrigado, doutora Ana Angélica. Excelente apresentação. Isso nos ajudou a ter uma noção, acho que importante, embora preocupante, do estado de São Paulo, imaginando o que aconteceu no resto do Brasil. Na verdade, o Covid ele acabou trazendo alguns problemas que hoje nós já sabemos, outros que descobriremos, infelizmente, daqui a bastante tempo. O IPEA soltou uma pesquisa agora em fevereiro, dia 21, não sei se vocês chegaram a ver, que mostra que a expectativa de vida do brasileiro, por conta desses 2 últimos anos, caiu em 4,4 anos. Ou seja, dos 76,6 anos que nós tínhamos de expectativa em média, caiu-se para 72,2. 72 anos é a atual expectativa de vida. Qual o impacto disso? É gigantesco. Vocês imaginam na questão previdenciária, que vai sobrecarregar o sistema, questão de produtividade, que, na verdade, também já vai afetar bastante, e, por vários motivos, a gente vai ter que realmente se desdobrar em vários para conseguir recuperar esse tempo perdido. Bom, de qualquer jeito, agora, continuando o nosso seminário, para falar sobre a tecnologia do IGRA para o diagnóstico de infecção latente da tuberculose, eu gostaria de convidar a doutora Érica Shimara, que é mestre em ciências biológicas, doutora em microbiologia e imunologia, e atualmente é pesquisadora científica e diretora técnica do Núcleo de Tuberculose e Micobacterioses do Instituto Adolfo Lutz. Seja muito bem-vinda. Boa tarde, eu quero agradecer o convite, é muito importante saber que temos várias iniciativas mostrando que temos que continuar trabalhando, continuar batalhando contra uma doença que nos assola há tanto tempo. Eu vou falar então um pouquinho sobre a tecnologia do IGRA e mostrar para vocês o quanto que a gente está tendo de ganho com relação a essa tecnologia sendo implantada neste momento.
Bom, como vocês viram, a Organização Mundial da Saúde, ela mostrou como estratégia global para o fim da tuberculose vários pontos que são muito importantes. No entanto, em 2020, com o reporte que nós tivemos da Organização Mundial da Saúde, nós vimos que a taxa de incidência, que estava como alvo em 20%, na verdade, ela teve uma redução em 11%. Então, como vocês viram a doutora Ana Angélica mostrando, isso é uma taxa que nos mostra, na verdade, que a gente não conseguiu visualizar tudo que realmente estava acontecendo. Então, aqui a gente tem um ponto muito importante para a melhoria do diagnóstico da doença. Nós precisamos melhorar a questão de fazer mais diagnóstico. Da mesma maneira, a gente também tem alvos com relação ao tratamento desses pacientes. Então, o alvo era atingir cerca de 40 milhões de pacientes de 2019 a 2022. No entanto, nós só conseguimos atingir 50% deste alvo. Então, aqui nós temos outro ponto importante para fazermos uma melhoria, que é o diagnóstico da resistência, porque nós verificamos que somente 32% da população que foi tratada como multidroga resistente, diferente do que era o alvo de 1,5 milhão de pessoas para serem tratadas. E com relação ao tratamento de TB preventiva, nós verificamos aqui que o alvo era de realizar o tratamento para 30 milhões de pessoas. No entanto, foram feitos somente 29% desses tratamentos. Então, aqui a gente vê também um ponto de melhoria para realizar o diagnóstico da tuberculose latente. Então, com relação a esses pilares, nós também tivemos uma publicação do Ministério da Saúde mostrando o Plano Nacional pelo fim da tuberculose. No pilar 1 deste plano, nós temos ali a prevenção e o cuidado integrado centrados na pessoa com tuberculose. Esse pilar, ele tem como objetivo 4, intensificar as ações de prevenção e, como uma de suas estratégias, ampliar a investigação e o tratamento da tuberculose latente como uma das principais estratégias de prevenção da tuberculose no Brasil. Então, quais são as ações que o plano sugere para que sejam feitas para atingirmos essa estratégia? Então, seria intensificar a identificação e investigação da tuberculose latente, capacitar os profissionais para a realização desses exames, ampliar a rede de diagnóstico e implementar novas tecnologias para o diagnóstico da TB. E eu vou dizer para vocês de uma maneira muito feliz, nós estamos conseguindo realizar essas 4 ações. Bom, como vocês já viram, o Dr. Cleidson e a doutora Ana Angélica mostraram, então, o que é a tuberculose latente? É um estado de estimulação persistente do sistema imune por antígenos do Mycobacterium tuberculose sem a evidência da manifestação clínica da doença. Então, a gente não tem um teste padrão ouro para identificar a infecção do Mycobacterium tuberculose. Então, se a gente pensar que a principal diferença da tuberculose ativa é a ausência da doença e que a infecção nem sempre é latente, então a tuberculose latente pode ser referenciada apenas como tuberculose infecção. Essa é uma nomenclatura que agora está sendo inserida pela Organização Mundial da Saúde, e ela tem elaborado vários guias, né? A gente tem vários manuais agora mostrando todo esse trabalho que a organização tem feito. Então, na verdade, essa infecção, ela é um processo contínuo, caracterizado pelo equilíbrio dinâmico entre o bacilo e o hospedeiro. Então, a maioria das pessoas infectadas, elas não vão apresentar os sintomas de TB. Entretanto, elas têm um risco de adoecer. Então, veja, esse quadro já foi mostrado pelo Dr. Cleidson, então, e a gente tem que 25% desses indivíduos que foram expostos, eles podem ser infectados, sendo que somente 5% vão desenvolver a doença. No entanto, esses outros 95% que conseguiram controlar a doença com seu próprio sistema imune, em 2 a 5 anos, eles podem reativar, e cerca de 5 a 10% dessa população que vai reativar. Então, veja só, eu estou falando tudo isso, né, e você está esperando eu falar sobre tecnologia.
Mas pense bem, a gente tem que entender qual é o nexo causal para depois chegar nessa tecnologia. Então, eu tenho, então, o indivíduo que não é infectado, ele foi infectado, a tuberculose latente, e depois ele pode chegar na tuberculose doença. Mas, então, como é que eu vou fazer essa detecção? Eu vou ter uma detecção, a tuberculose infecção, eu vou poder fazer por alguns testes. No entanto, a detecção da tuberculose ativa, eu vou fazer por outros tipos de testes. Então, vamos começar a prestar atenção em como a doença se comporta e como que a gente pode fazer esse tipo de detecção. Aqui eu mostro para vocês, então, a sugestão das novas nomenclaturas com relação à tuberculose latente. Veja, inicialmente, quando o indivíduo ele foi exposto, foi infectado. Então, eu tenho a TB infecção. No entanto, se este bacilo, então, na TB infecção, eu tenho um bacilo dormente. Se esse bacilo ele começa a se tornar viável e ter um lento crescimento, eu então tenho uma TB incipiente. E conforme ele vai se replicando, a gente pode já classificar essa tuberculose como subclínica. Então vejam que o que a gente pode detectar aqui, vamos ver se eu consigo fazer o diagnóstico da tuberculose infecção vai ser feito por testes indiretos. Então, eu tenho os IGRAs, eu tenho a prova tuberculínica. A tuberculose incipiente, eu ainda continuo tendo uma dificuldade nessa detecção, porque eu ainda não consigo fazer a detecção deste bacilo, a detecção ainda é indireta, porque ele está crescendo, mas ele não está com um crescimento suficiente para eu fazer uma detecção microbiológica. Já quando a gente entra numa TB subclínica, eu vou ter diferenças entre essa TB subclínica, porque já no final eu já tenho a manifestação de alguns sintomas. O paciente pode até não reconhecer esses sintomas como clássicos de TB, mas ele já tem alguns sintomas. Então, aqui neste momento, eu já consigo fazer um diagnóstico microbiológico e o diagnóstico mais clássico da tuberculose. Então, veja que existem diferenças, esse processo é um processo contínuo, ele pode vir para um lado, como pode ir para o outro, e aqui a gente tem um pouco do racional do que é necessário trabalhar de tecnologia para que a gente possa fazer a detecção em cada momento desses. Bom, o que nós temos hoje? Nós temos, então, a prova tuberculínica, como já foi mostrado, e o ensaio de liberação de interferon gama. Então, a prova tuberculínica está aqui, que vocês já viram, e o ensaio de liberação de interferon gama, a gente vai fazer uma detecção, né, uma avaliação indireta da infecção por tuberculose. Então, a gente tem um teste que vai ser reagente, não reagente ou indeterminado. Lembrando que a detecção do interferon gama, ela vai ser feita a partir da identificação da região RD1. Quem que é essa região RD1? É uma região do genoma da bactéria que codifica para duas proteínas bem importantes, características de tuberculose, que são moléculas que induzem a secreção de interferon gama. Então, essa região RD1, ela está presente nas micobactérias pertencentes ao complexo tuberculoses e também em algumas micobactérias não tuberculoses, que aqui, no caso, Marinum, Gastri, Cansace, Riadensis, vulgar. E também nós temos uma quimiocina, que é o IP10, que ela é expressa em níveis mais altos comparados ao interferon gama. Guardem essa informação. Então, como que acontece o ensaio de interferon gama? Então, eu mostro aqui para vocês uma figura em que a gente tem a questão do PPD, e aqui a gente tem o teste de interferon gama. No caso, eu estou mostrando aqui para vocês um codiferon. Então, a gente faz a coleta de sangue nos tubos teste, ocorre uma incubação para que as células apresentadoras de antígeno, elas interajam com as células de memória para produzir, então, a resposta das citocinas. Então, eu tenho aqui a produção do interferon gama, e esse interferon gama ele vai ser medido por meio de um teste de ELISA.
Nós temos atualmente 2 testes que estão sendo utilizados para fazer essa detecção de interferon gama, que é o T-Spot e o quantiferon Gold in tubo. Aqui no país, o Ministério da Saúde comprou o quantiferon e é com ele que nós estamos fazendo esse teste. Então, mostro aqui para vocês como que é feito o teste. Então, no caso, o quantiferon, ele é coletado em 4 diferentes tubos. Estes tubos possuem os antígenos impregnados em sua parede. Então, o sangue ele vai ser exposto a esses antígenos em uma determinada temperatura de incubação. Depois, ele é centrifugado e esse plasma, então, é que vai ser colocado para realizar o teste de ELISA para a detecção dos níveis de interferon gama. Bem, com relação a esses testes, qual que é a acurácia diagnóstica com relação a eles? Por exemplo, neste trabalho que foi feito para uma determinada população, que é a população vivendo com HIV, eles verificaram, então aqui está em vermelhinho para vocês identificarem, que o IGRA foi útil no diagnóstico de TB para esta população e que o quantiferon mostrou uma tendência melhor de acurácia diagnóstica que o T-Spot. Então, o IGRA mostrou um efeito limitado, né, em detectar essa população, mas ele tem suas nuances. Então, é muito importante avaliar esse tipo de diagnóstico. Mas aí a gente pergunta assim, será que eu tenho que mudar da prova tuberculínica direto para o IGRA, ou eu posso continuar fazendo os 2, ou eu vou fazer só um em depressão de outro? Não. A rede continua tendo os 2 testes, mas cada um tem suas vantagens e desvantagens. Então, veja, o teste, a prova tuberculínica, a gente sabe que o paciente precisa ir 2 vezes ao posto de saúde, e muitas vezes isso é um problema. A gente tem o problema da locomoção, a gente tem o problema da pessoa ter a disponibilidade de ir, talvez a questão do estado de saúde que esse paciente se encontra, então isso é um problema. A segunda questão é a questão de as pessoas serem vacinadas com a BCG. Então, na prova tuberculínica, isso é um problema porque você pode ter um resultado falso. Já no teste IGRA, isso não é um problema, porque aquelas regiões que o teste IGRA está detectando, elas não estão presentes na cepa da BCG. Então, você pode realizar um teste IGRA mesmo num paciente que tenha sido vacinado. Lembrando que a gente tem que depois ver se um paciente com IGRA positivo, ele também pode ter uma MNT. Mas no caso do teste IGRA, a gente precisa, então, de uma pessoa que faça a coleta do sangue, a gente precisa de um laboratório com uma infraestrutura, então a gente tem dos 2 lados seus prós e seus contras. O que a gente tem, então, na rotina neste momento? A gente tem o teste a prova tuberculínica, que eu coloquei aqui como PPD, então a leitura é feita pela induração, e o quantiferon, que a leitura é feita pelo ELISA. Então, aqui no teste tuberculínico, a gente não detecta nenhum tipo de fator, porque você só faz a medida da induração, e no quantiferon você faz a medida do interferon gama. É muito importante considerar a acurácia desses testes. Então, quando eu verifico, esse teste ele consegue detectar a TB latente e a TB doença? Não, nenhum deles consegue fazer a discriminação entre esses testes. Então, lembrando que é sempre muito importante continuar essa investigação. E qual que é a acurácia para detectar o alto risco de desenvolver doença? Esses testes também não têm uma boa acurácia para isso. E qual que é o custo? O custo ele fica maior quando você precisa de uma infraestrutura melhor com relação ao laboratório, por exemplo. E qual que é a necessidade de infraestrutura laboratorial? Exatamente nos testes de IGRA. Mas nós estamos em evolução com relação a esses testes. Então, hoje em dia, nós já temos outros testes cutâneos que são testados, mas que eles envolvem a utilização daquela região RD1.
Então, nestes testes cutâneos, eu também já não tenho mais o problema de fazer o teste em pessoas que tenham sido previamente vacinadas com a BCG. Então, aqui a gente já tem alguns testes, essas são marcas de testes que estão sendo comercializadas, não aqui no país, né? Mas fora do país também. E aqui a gente tem outros testes. Aqui eu coloquei em negrito o QuantiFERON TB Gold Plus, que é o que a gente vai utilizar agora no país, em que eles vão detectar de uma tecnologia um pouco melhor do que era utilizada até o momento. Mas nós também estamos agora tendo outros tipos de tecnologias que não utilizam o ELISA, e sim um sistema de fluxo lateral, que isso também vai facilitar muito, porque eu diminuo um pouco a questão da infraestrutura laboratorial. Então, isso pode diminuir um pouco o custo. Então, vejo que o custo anteriormente era médio a alto, e aqui eu já tenho um custo médio. Sendo que também essas tecnologias agora utilizam a citocina IP10, que é melhor detectada, porque ela é expressa em níveis mais altos. Então, a gente já tem novas gerações de testes que vão conseguir fazer a detecção mais específica, mais sensível desses compostos. Muito bem, o QuantiFERON, ele vai ter, então, um diagnóstico in vitro. Eu vou utilizar aqueles peptídeos que eu mostrei para vocês, lembrando sempre, então, que essas proteínas estão ausentes nas estirpes de BCG e na maioria das micobactérias tuberculosas, lembrando que a gente ainda pode ter algumas. Então, os indivíduos infectados, normalmente vão ter os linfócitos no sangue que reconhecem esses e outros antígenos micobacterianos. O teste IGRA, só para mostrar um pouco da história para vocês, ele foi recomendado pela Conitec no final de 2020, foi incorporado ao SUS e em 2021 nós tivemos a solicitação, então, de iniciarmos a implantação de uma rede laboratorial. É muito importante lembrar que o teste IGRA aqui no país, neste momento, ele está sendo recomendado para 3 tipos de população. Então, a primeira população é a população de pessoas vivendo com HIV, com contagem de linfócitos CD4 acima de 350. A outra população é de crianças contatos de casos de TB ativa, e a terceira população de pessoas candidatas a transplante de célula tronco. Então, neste momento, essas são as 3 populações que a Conitec recomendou o teste. Então, a gente tem 2 notas informativas liberadas pela CGLab e pela CGDR, mostrando toda a questão do teste e toda a parte de vigilância que deve ser realizada. Então, veja só, qual que é o impacto, então, da implantação desse teste na rede? Aqui eu mostro para vocês o número de pacientes, a doutora Ana Angélica já mostrou, que estão tratados em 2021. E nós temos uma diferença com relação às provas tuberculínicas que foram realizadas. Então, a gente tem essa diferença que seria normal. E com base nessas provas tuberculínicas, nós separamos por exatamente aqueles grupos em que a Conitec está recomendando a realização do teste. Então, vejam a quantidade de pacientes que realizaram o teste de janeiro a julho de 2021. Então, com base nesses testes, nós estamos fazendo inicialmente vamos fazer essa rede, montar essa rede e o número de testes de IGRA que vão ser realizados. Então, veja que nós fizemos já uma avaliação prévia com relação aos testes e ao treinamento dos laboratórios. Então, nós avaliamos 10 laboratórios no estado de São Paulo, sendo 4 no município e 6 no restante do estado, e eles estão trabalhando com testes para verificarmos, então, os principais gargalos que a realização deste teste pode envolver dentro de uma rede. Então, a gente já verificou que cerca de 20% do que nós testamos tinha o teste IGRA positivo. E vejam, existe uma variabilidade entre os locais que fizeram esse teste. Então, é muito importante entender também a população para a qual esse teste está sendo realizado. Então, nessa avaliação desse projeto, nós verificamos que
existem algumas diferenças que são muito importantes de serem pontuadas. Então, primeiramente, a gente precisa verificar a questão do pré-analítico e do pós-analítico. A gente sabe que o analítico ele é muito bem avaliado, porque toda vez que você coloca uma nova tecnologia a serviço, você faz muitos testes para serem colocados ali. Então, no analítico, a gente tem a questão da homogeneização, que é muito importante, a questão da incubação e a questão do ELISA propriamente dito. Então, são 3 pontos fundamentais que devem ser realizados de maneira, assim, muito criteriosa. No entanto, a gente precisa ter um pré-analítico muito fechadinho. Então, você precisa ter a infraestrutura do laboratório, a coleta é imprescindível, tanto que nós estamos colocando a coleta em tubos de heparina e não diretamente nos 4 tubos do teste, porque isso diminui a taxa de erro. E também a questão da logística, esse transporte, como que ele vai ser realizado? Dependendo do tipo de transporte, você pode inviabilizar essa sua amostra. Eu também tenho um tempo para fazer o transporte. Então, este pré-analítico é fundamental. Da mesma forma que o pós-analítico também vai ser fundamental. Por quê? Porque a gente precisa desses dados para fazer vigilância. Então, eu preciso de um laudo que seja claro para que o médico possa compreender, eu preciso fazer um monitoramento de todos esses testes e eu preciso dar assessoria para toda essa rede para que ela possa cada vez mais se desenvolver. Então, vejam, dentro de tudo isso, quando a gente pensa em tecnologia, você pensa em métodos novos, em coisas diferentes, mas eu vou contar para vocês uma coisa. Aqui eu tenho uma inovação de processo, que muitas vezes é mais importante até do que uma inovação tecnológica. Então, a gente tem que pensar e verificar, pensar muito nessa questão da melhoria dos processos que a gente tem. Bom, então, para resumir aqui para vocês, o que é o importante de toda essa tecnologia? Então, ter a infraestrutura, ter o transporte, a coleta, verificar qual é o nível laboratorial que eu tenho, então, porque é diferente um laboratório dentro de uma unidade assistencial e um laboratório que fica lá junto com a unidade básica. Verificar o planejamento na aquisição desses insumos, capacitar todos os profissionais que vão trabalhar nesta área e fazer um monitoramento e assessoria técnica para todas essas pessoas. Então, qual que é o custo dessa ampliação e de toda essa tecnologia envolvida? Então, eu preciso estabelecer algoritmos do teste baseado no tipo de população atendida, porque é muito diferente eu atender uma população vivendo com HIV e uma população pediátrica. A gente tem que fazer a adequação desses testes a essas populações. Eu tenho que ter laboratórios que sejam capazes de realizar os novos métodos. Então, eu preciso também estar contribuindo com melhorias nas instalações, nos insumos, nos protocolos, ter profissionais mais treinados e, principalmente, ter controle de qualidade para todos esses métodos. Nós ainda não temos controle de qualidade para este método. Então, precisamos de amostras de referência, de programas de proficiência, porque isso vai mostrar o quanto que esse teste está sendo realmente bem realizado. E, lembrando de mais 2 coisas muito importantes, a melhoria nas soluções de conectividade, então a gente precisa mandar essas informações de forma rápida, de forma que o médico realmente tenha aquela informação em tempo que ele possa dar o tratamento correto para aquele paciente e também compartilhar essas novas plataformas que estão surgindo com o diagnóstico de outras doenças, porque eu posso diagnosticar várias coisas ao mesmo tempo e melhorar muito mais a vida daquele paciente. Mas para realizar tudo isso, a gente precisa de gente. E eu quero agradecer, então, a equipe do Núcleo de Tuberculose e Micobacteriosas, que sempre trabalha com muito afinco para a gente realizar novas pesquisas em todos os aspectos da rede. E, neste momento, eu quero também agradecer a rede de laboratórios de tuberculose e HIV, que pela primeira vez a gente está fazendo um trabalho conjunto entre as 2 maiores redes que a gente tem. Então, eu quero agradecer
o esforço de todos vocês. Obrigada. Parabéns, doutora Érica, foi excelente a apresentação, agradecemos bastante, e é com esse engajamento, essa energia, que de fato a gente pode avançar, acho que isso em várias áreas. Gostaria agora de chamar para falar sobre a sociedade civil no combate à tuberculose, Dr. José Carlos Veloso, assistente social, co-criador da Rede Paulista de Controle Social da Tuberculose. Seja muito bem-vindo. Bom, mas por conta do tempo, vamos lá, né? Bom, vou falar um pouquinho do que é a Rede Paulista de Controle Social da Tuberculose, só para vocês terem uma noção de como que a gente trabalha, né? De como a rede tem a ver com a mobilização social, ela tem a ILTB em pauta na sua discussão. Bom, a Rede Paulista é uma organização não governamental, ela foi formada em 2005, né? E tem como principal objetivo promover a defesa da universalização dos direitos, né, de saúde e práticas integrativas de SUS e SUAS, Sistema Único de Saúde e Sistema Único de Assistência Social, né, porque a gente acredita que a tuberculose, a gente só vai vencer a tuberculose se a gente tiver realmente essa prática integrativa e trabalhar enxergando a proteção social, né, do usuário e da usuária afetado pela tuberculose, né. E para isso a gente desenvolve, enfim, ações, parcerias, atividades. Eu listei aqui algumas ações, as principais ações que a gente faz, não são só essas, mas são as mais importantes que a gente vem envolvendo e falando, e onde a gente tem o tema ILTB, né. Então, a gente, durante esse tempo todo, a gente desenvolveu projetos na área de presídio, em tuberculose em São Paulo, né? Na época do Fundo Global, a gente teve um Fundo Global em São Paulo para o enfrentamento da tuberculose, que foi entre 2007 e 2012. Então, nesse espaço de tempo, a gente desenvolveu um projeto com relação a presídios em São Paulo e tuberculose. A gente tem um projeto que foi desenvolvido na cidade de Guarulhos, que foi o projeto Semeando Sementes, está meio redundante aqui, mas um projeto que visava a questão da proteção social mesmo, né? Então, era um projeto que articulava ações entre a saúde e a assistência social para usuários em tratamento para tuberculose em algumas unidades de saúde lá de Guarulhos, e ele se mostrou bastante efetivo no seu final, né? A gente teve o projeto Pacto em São Paulo também, que foi um projeto em parceria com o município de São Paulo, né? Que foi um projeto fundo a fundo, com dinheiro com tesouro do Tesouro Nacional, voltado especificamente para a população em situação de rua, então tuberculose e população em situação de rua, também vislumbrando a proteção social, né? A gente teve um projeto que terminou o ano passado, em dezembro de 2021, que foi o projeto Ações Colaborativas no enfrentamento à co-infecção TB e HIV, e aí a gente pautou muito a ILTB, né? Esse projeto, ele foi um projeto que, enfim, ele começou no início de 2020, então ele começou junto com a pandemia, e aí a gente teve que rearticular, redesenhar o projeto. Foi um projeto em parceria com a Coordenadoria Municipal de ST/AIDS aqui de São Paulo, financiado pela Coordenadoria, né, que visava salas de conversa, várias ações presenciais. Então a gente transformou tudo, praticamente tudo, em ações online, né? As salas de conversa, a gente transformou em web, né? Alguns temas a gente transformou em podcast, né? Então, todos esses, e a gente sempre pautando a questão da ILTB para essa população específica, a população vivendo com HIV/AIDS. E agora a gente tem uma continuação desse projeto, né, que é o projeto de mobilização social TB/HIV, que a intenção nossa é mobilizar cada vez mais a sociedade civil para a questão da tuberculose e da co-infecção TB/HIV, e é claro que a gente tem na pauta o tema ILTB. Então, a gente vem trabalhando a questão ILTB praticamente desde 2007, com o início do projeto Fundo Global no Brasil. A gente está, então, só para vocês entenderem, nós estamos inseridos em onde e com quem a gente trabalha, né? Então, a gente está no Comitê Estadual de Controle Social aqui de Tuberculose aqui de São Paulo, que é um comitê da Secretaria Estadual da Saúde. A gente está na Rede Brasileira de Comitês pelo Fim da Tuberculose, né, que é uma rede
de comitês estaduais. Os comitês eles foram criados lá em 2007, na época com o projeto Fundo Global. Com o término do Fundo Global, os comitês ainda continuam, né? Só que ampliaram, né? Em São Paulo, por exemplo, a gente tinha um comitê metropolitano que hoje é um comitê estadual. E em várias capitais e vários estados, esses comitês, né, que foram formados lá na época do Fundo Global, hoje são comitês estaduais. Se não me engano, a gente tem 13 comitês estaduais pelo país, né? A gente tem a parceria brasileira contra a TB, a Stop TB, também é um espaço de articulação muito importante, que existe desde o início dos anos 2000, que é um espaço onde reúne academia, sociedade civil, gestão, setor privado, né? E é onde a gente articula em parceria várias ações para o enfrentamento da tuberculose no país. A gente também está no Comitê Comunitário de Pesquisa, de Acompanhamento em Pesquisa em Tuberculose, o CCAP-TB Brasil, que foi um comitê formado em 2007 e que tem por objetivo mobilizar a sociedade civil e acompanhar pesquisas em tuberculose no país, né? A gente acredita que as pesquisas em tuberculose são importantes a gente acompanhar, a gente entender para que elas servem, como é que elas estão se articulando e se essas pesquisas realmente estão se transformando em políticas públicas. A gente não faz sentido pesquisa se o resultado dela é um resultado positivo, qualitativo, ela não se transforme em políticas públicas, né? É mais ou menos isso que a doutora Érica falou aqui anteriormente, na pesquisa que ela conduz, né? Tanto o Gleidson como a Ana também falaram das pesquisas e que estão se transformando aí em políticas públicas, né? Então, a nossa intenção é acompanhar e monitorar, mas monitorar muito mais no sentido de parceria para que essas pesquisas se transformem em políticas públicas e aí tem um impacto no enfrentamento à tuberculose no país. A gente tem a Articulação Social Brasileira, Enfrentamento à Tuberculose, que é uma articulação nacional, que são organizações e movimentos que se unem em torno do tema tuberculose e discutem, articulam ações nacionais no enfrentamento à tuberculose. Hoje, essa semana, por exemplo, na semana passada, pelo Dia Mundial de Enfrentamento para a Tuberculose, que foi o dia 24 de março, a gente soltou uma carta aberta com principais temas de enfrentamento à tuberculose no país e a nossa posição enquanto sociedade civil e mobilização social, né? E a gente tem aqui em São Paulo o Movimento Paulistano de Luta contra a AIDS, onde nós estamos inseridos diretamente e é onde a gente procura a todo momento, né, que é um movimento parceiro, onde a gente articula e pauta a tuberculose, não só a tuberculose, com todos os seus temas, sobre LTB, determinantes sociais de saúde, a gente está sempre pautando junto com o movimento de HIV/AIDS, que é um movimento parceiro nosso, né? Então, assim, a gente trabalha no sentido de aumentar a nossa parceria, não de aumentar o movimento social da tuberculose, mas aumentar a parceria, inserir a tuberculose em outros movimentos sociais. Bom, a gente tem, importantíssimo, a gente tem, por conta do nosso projeto lá, o enfrentamento à tuberculose e mobilização social, a gente tem uma publicação recente, que eu não trouxe aqui para vocês, mas ela tem em PDF, a gente pode mandar para todo mundo que quiser depois esse material, que é uma cartilha que fala sobre os marcos legais para o apoio às pessoas em tratamento de tuberculose. Então, a gente pretendeu aí juntar várias iniciativas e vários caminhos de proteção social para as pessoas em tratamento para tuberculose, né? No sentido de melhorar a adesão e melhorar a qualidade de vida das pessoas que fazem tratamento para tuberculose. Então, a gente fala aí da questão da cultura, do trabalho, da alimentação, a própria questão da proteção social, né? E o que esse usuário, essa usuária pode buscar no SUAS, por exemplo, no Sistema Único de Assistência Social, que possa colaborar no seu tratamento, né? A gente tem também, e aí, e como é que a gente pauta a LTB nos espaços de articulação política e de controle social? Bom, a gente tem a Frente Parlamentar pelo Fim da Tuberculose, que é uma frente nacional parlamentar, que a gente articulou, já vem articulando desde 2015 essa frente, ela existe e a gente pautou, e algumas vezes a questão da ILTB nessa frente de audiência pública em Brasília, tá? A gente tem as frentes estaduais e municipais pelo fim da tuberculose. Aqui em São Paulo a gente já teve a frente parlamentar estadual, mas infelizmente a gente não conseguiu reconduzir, mas em contrapartida a gente recentemente conseguiu conduzir a frente parlamentar municipal aqui em tuberculose, aqui em São Paulo, né? Que é a frente parlamentar
de IST, HIV/AIDS e tuberculose, é uma frente mista, onde a gente está pautando aí a co-infecção TB e HIV e vai pautar todas as questões da ILTB, do IGRA, do PPD e da proteção social para a pessoa em tratamento para tuberculose, né? A gente tem a instrução operacional, porque a gente trabalhou muito para que essa instrução operacional articulou muito junto à gestão, principalmente a gestão no governo federal, a instrução operacional 2019, que fala sobre SUS e SUAS, né, a interação entre SUS e SUAS, o trabalho conjunto entre esses dois sistemas únicos de saúde, no caso da tuberculose, saúde e assistência social. A gente tem, mais recentemente, que também é fruto da nossa articulação junto à Frente Parlamentar Nacional e o Programa Nacional de Tuberculose, a instrução, o Acordo de Cooperação Técnica 2021, SUS e SUAS, que aí amplia, não é só a tuberculose, amplia para as questões de AIDS, hepatite e hanseníase, né, que é uma instrução um pouco mais ampla, mas a tuberculose continua dentro dessa instrução, falando da importância dos estados e dos municípios articularem conjuntamente, né, com relação à proteção social, né, desse usuário e da usuária no seu território, né, porque o tratamento acontece no território, na unidade básica de saúde, né, e o plano pelo fim da tuberculose como problema de saúde pública, que aí o plano último que a gente tem é 2021-2025, que é o plano nacional. A gente está trabalhando junto com o programa estadual, com a Ana Angélica, o plano estadual, e provavelmente a gente vai ter o plano municipal de enfrentamento para a tuberculose, e esses planos, eles, dependendo da urgência ou não, eles acontecem na maioria dos estados e capitais do país, né? Então, são um pouquinho os nossos espaços, onde a gente incide, aonde faz o nosso advocacy, onde a gente articula para pautar não só a LTB, como as questões de proteção social e co-infecção TB-HIV, né? Ações da ILTB na sociedade civil. Então, a gente tem aí, né, o que a gente tem feito, como é que a gente pauta a ILTB, a questão da ILTB, né, a importância da ILTB, o diagnóstico precoce dentro da sociedade civil. Então, a gente, enquanto rede paulista de controle social da tuberculose, né? Então, a gente tem aí o projeto Ações Colaborativas, que foi um projeto de 2 anos, 2020 e 2021, e onde a gente pautou as questões de LTB, né, a importância da discussão da LTB, o projeto Mobilização Social TB-HIV, que a gente continua com ele 2022, 2023, e a gente está no nosso planejamento a ILTB, e a gente tem um projeto que a gente desenvolveu junto à Rede Brasileira de Pesquisa em Tuberculose, na qual a gente também faz parte da área de mobilização social. A gente teve um projeto que a gente articulou, que foi o nosso projeto TPT Plus BR, que é o Entendendo as Barreiras para o Acesso ao Tratamento Preventivo da TB no Brasil, Mobilização Social. Na verdade, esse projeto é um projeto que a gente começa esse ano, né? A gente pretende entender um pouquinho, a gente vai pegar algumas regiões da capital, algumas capitais das regiões do Brasil, e entrevistar algumas pessoas, saber, principalmente usuários, saber se isso foi oferecido, se o tratamento da LTB foi oferecido, se não foi oferecido, como é que a gente, se ele sabe o que é LTB, se alguma vez ele foi dito para esse usuário o que é LTB, então a gente vai tentar entender um pouquinho aí quais são as barreiras que existem, né? Esse projeto, ele vai começar esse ano, e ele está lá no nível da Rede Brasileira de Pesquisa em Tuberculose, na qual a gente faz parte também, né? Então, aqui, só mostrando para vocês uma das nossas ações que a gente teve em 2021 com relação ao ILTB, que foi uma webinar. A gente também fez um podcast, mas eu não encontrei aqui para trazer para vocês, mas a gente tem, uma das nossas ações foi essa webinar, que é a doutora Sumiri Sakabe, que é uma das especialistas em ILTB aqui em São Paulo, especificamente sobre ILTB, a importância sobre ILTB, como é que a gente discute LTB entre o movimento social e como é que a gente pauta isso, né? E como é que a gente monitora se isso realmente está acontecendo. Então, ele fez parte do nosso projeto Ações Colaborativas no Enfrentamento a TB-HIV, é uma webinar que está lá na nossa página de Facebook, então pode ser acessado e continua sendo acessado, né? A gente teve aqui também, em 2019, a gente produziu, aliás, a gente não produziu, a gente traduziu com o apoio do TAG, que é uma organização norte-americana,
e que também tem o apoio do Fundo Global, um guia para ativistas sobre rifampicina, né? Falando aí sobre rifampicina, a importância do uso da rifampicina, o tratamento, né? O 3HP, o tratamento mais curto, né? As vantagens para a gente ter uma adesão melhor, né? Uma qualidade de vida melhor para o usuário e para a usuária que faz o tratamento para a tuberculose. Então, a gente, o tempo todo, está tentando de diversas formas, de diversas maneiras, pautar a questão da ILTB e da tuberculose e da ILTB e da co-infecção da ILTB em diversos segmentos de mobilização social, não só HIV, mas dentro da saúde, e mais recentemente a gente tentando cooptar aí pessoal da assistência social, né, os conselhos da assistência social, pessoal que trabalha com população em situação de rua, que trabalha com população migrante, enfim, né, principalmente agora que a gente tem uma situação de crise, né, na saúde e de crise política e de crise financeira, né, porque a gente está, a nossa população está cada vez mais pobre, todo mundo sabe disso, a gente tem um aumento expressivo da miséria da população, né, uma população que vive abaixo da linha da miséria, e aí a gente, né, como 2 mais 2, né, quanto mais pobreza, mais doença. Então, a gente tem que trabalhar no sentido de prevenção mesmo e aumentar aí as nossas estratégias de pautar a tuberculose em todos os sentidos, nos espaços de articulação política, de assistência social, de proteção social, enfim, aonde a gente está, aonde a gente consegue inserção enquanto movimento social, né? Aqui a gente tem alguns dos nossos parceiros, instituições parceiras durante esse tempo todo, né, que é o Comitê de Acompanhamento Comunitário de Pesquisa, a própria Rede de Pesquisa Brasileira de Pesquisa de Tuberculose, isso tudo que eu falei para vocês, a Parceria Brasileira, o Impact TB, o TAG, a Rede Brasileira de Comitês, e, é claro, também o Programa Nacional de Tuberculose, não destaquei aqui especificamente, mas entendo que eles estão dentro dessas articulações, né? Por exemplo, o Programa Estadual de Tuberculose aqui de São Paulo está dentro do Comitê Estadual, a rede, o Programa Nacional está dentro da Parceria Brasileira, então são parceiros e parceiras contínuas nossas, né? Que estão aí todo dia e a todo momento com a nossa parceria. Aqui tem o nosso e-mail, né? Tem a nossa rede social, então siga, né? Se vocês quiserem, nos siga nas nossas redes sociais, a nossa página do Facebook, a nossa principal rede social, que tem lá todas as nossas webinars, também tem os nossos podcasts, também tem o nosso canal no YouTube, então, por favor. E aí, Juntos pelo Fim da Tuberculose, e, é claro, lembrando o tema da campanha mundial deste ano, que é investir para salvar vidas. Então, muito obrigado, agradeço, e uma boa tarde para todos nós. Veloso, eu agradeço muito e já o convido para ficar aqui no palco, convidaria a doutora Ana Angélica e a doutora Érica também, para uma sessão agora de perguntas e respostas, e aí eu abro aqui para a nossa plateia, e agradecendo e mostrando que, de fato, foi fundamental nós termos o avanço de novas ferramentas, seja para o diagnóstico, seja para ações sociais, e até mesmo para a questão de... Acho que aqui também está certo. E também para questões fundamentais que a gente vê que é o acesso das pessoas que hoje são invisíveis para o sistema de saúde. Na verdade, com o Covid ficou muito claro isso, né? Nós tínhamos já uma estrutura de 6.500 hospitais pelo Brasil, 18 mil laboratórios, e que teoricamente deveriam dar conta do recado. E o que a gente percebeu foi que a entrada das farmácias, por exemplo, como um novo local de saúde, já que são reconhecidos como tal pelo próprio Ministério, e a Anvisa autorizou a testagem nesses ambientes, ela agregou 16 milhões de testes a mais que foram feitos. Desses 16 milhões, talvez 2 milhões seriam normalmente absorvidos pelos laboratórios, mas são 14 milhões a mais que vieram. Eu estou dando esse exemplo para mostrar que iniciativas de busca desse
paciente, principalmente para ILTB, ela tem que ser pensada, ela tem que ser buscada. O Ministério, e aí o Dr. Cleidson pode falar também, ele tem várias iniciativas de busca desses pacientes espalhados pelo Brasil, né? E aqui no estado vocês mostraram algumas. Então, eu gostaria de deixar já uma pergunta aberta e passar aqui para a plateia e também para quem está em casa, se quiser fazer alguma pergunta pelo sistema, que o faça, por favor, mas o que vocês imaginam? Quais seriam as novas formas de captação dessa população que é hoje de invisíveis para o sistema de saúde? Por favor. Dr. Cleidson, quer responder primeiro? Pelo programa? Posso sim. Então, com certeza, né, a gente tem algumas populações de difícil acesso, algumas situações que a gente observa, né, de algumas características das pessoas com tuberculose, em que a gente observa altas taxas de abandono do tratamento. Então, a gente tem algumas estratégias recomendadas, o clássico tratamento diretamente observado, estratégias de busca ativa, e nesse plano nacional que foi apresentado nas falas, né, que me sucederam, dentro dos pilares, principalmente do pilar 1, que é o cuidado centrado na pessoa, a gente traz algumas estratégias ali detalhadas para como fomentar a adesão ao tratamento, de que forma a gente consegue acessar alguns grupos populacionais. A gente está finalizando agora um e-book de tuberculose em população em situação de rua, e aí muito baseado, né, na experiência do estado de São Paulo em lidar com a população em situação de rua, e os números são bem alarmantes, né, abandono de tratamento ali ultrapassando 30%, então percentual de cura não chega a 50%, então focar nessas populações e fortalecer as estratégias de busca são, sem dúvidas, situações necessárias, né, imprescindível que a gente fortaleça isso. Então, claro, tem as ações que são recomendadas pelo Ministério, mas a gente sabe que só recomendar não resolve, a gente precisa muito do apoio dos estados e municípios, a gente precisa muito, né, e aí eu aproveito o Veloso na mesa, do engajamento da sociedade civil, né, da participação comunitária, porque são eles que estão ali vendo de perto o que está acontecendo com a população, então conseguem fomentar esse aumento, né, essas estratégias de adesão ao tratamento, de busca ativa. Então é um trabalho conjunto, não é fácil. O próprio tratamento da tuberculose, ele dificulta, né, as situações de adesão, pensa que são tratamento de 6 meses e que no primeiro mês o paciente praticamente já não tem sintomas. Então, tem várias situações que facilitam a adesão, vou colocar isso bem entre aspas, tá, por favor, tem situações que facilitam essa não adesão e a gente precisa de um trabalho muito integrado, né, entre os profissionais que estão na ponta, a sociedade civil, para que a gente consiga acessar essas pessoas. Perfeito, obrigado. Coloco aqui para a mesa. Já pedindo, por favor, Dr. Cleidson, que coloque no chat o link para o evento do dia 31 de março, tá? Que já nos solicitaram. Eu já coloquei, é o webinar.lights.gov.br. Lembrando, o webinar vai ser na quinta-feira, às 14 horas. E aí, se as pessoas já assistiram algum webinar do Ministério da Saúde, já tem ali o cadastro, né, tem que fazer um cadastrozinho rápido com e-mail, enfim. Então, quem não assistiu nenhum webinar, quem não tem esse cadastro, recomendo acessar aí uns 5 minutinhos antes para não perder a transmissão. Perfeito. Aqui para a mesa, como aumentar esse engajamento e essa busca ativa das pessoas? Quando se fala em tuberculose latente, o indivíduo ele não está doente, né? Ele não tem sintomas, porque se ele tem sintomas, ele entra em outro protocolo, que é o rastreamento de um indivíduo através de uma busca ativa, para ver se ele está doente ou descartar. Então, eu acredito que dentro do espaço entre o indivíduo necessitar ser rastreado para tuberculose latente até ser tratado para tuberculose latente, existe uma cascata
é uma cascata para o indivíduo chegar à unidade, atenção primária, ser investigado, ser colocado na situação de tuberculose latente, tratar e finalizar o tratamento. Então, nessa cascata, existem muitas perdas, não é? Se nós temos que pensar que aquele próprio indivíduo, ele nem, na mente dele, que não é um profissional de saúde na grande maioria das vezes, sim um contato de um indivíduo que está com tuberculose, ou uma pessoa vivendo com HIV, ele faz a primeira pergunta: eu não estou doente, por que eu tenho que ser rastreado e tratar? E o profissional de saúde, independente aqui de médico ou não, falo multidisciplinar, tem que entender essa situação anterior à tuberculose. Então, é preciso, inicialmente, um convencimento do profissional de saúde em rastreio a esse indivíduo e o convencimento não só do indivíduo que está doente, que pode estar transmitindo, assim como, né, o próprio indivíduo. Eu falo isso porque as crianças não têm autonomia para serem rastreados e é uma grande população que adoece quando não são tratados com tuberculose latente. Então, ainda é uma população que tem a necessidade de um tutor, né? Então, essas barreiras, elas precisam ser diminuídas a fim de que a gente possa ver esses indivíduos que são invisíveis, né, a todos, né? Não só um problema da farmácia, mas sim de todo o sistema que a gente convive, né? Aproveitando o gancho, doutora Érica, se puder falar também sobre a questão do IGRA, que, embora recém-incorporado, ele está sendo usado mais focado em 3 populações-alvo. E as outras? Existe uma previsão de expansão em quanto tempo? Deixa eu ver, está funcionando? Só para complementar o que foi falado aqui, eu acho que também, para fazer este fortalecimento dessas ações, a gente precisa de 2 aspectos fundamentais. O primeiro é colocar o conhecimento para as pessoas. Então, o que o pessoal do Veloso faz é imprescindível, porque você precisa colocar, mostrar para as pessoas, olha, isso é dessa forma, eu preciso dar este conhecimento para as pessoas. O que é a tuberculose? O que é a ILTB? Como que eu posso chegar nisso? Como que eu posso fazer? E isso não é somente para as pessoas, os profissionais de saúde estão carentes destas informações também. Então, eu acho que esse trabalho educacional de todos é imprescindível. Eu acho que é a partir deste trabalho que a gente vai conseguir ir para frente. O segundo ponto que eu colocaria é com relação às redes laboratoriais. Com a pandemia, as redes de diagnóstico de tuberculose, elas foram meio que desmontadas, né? Por quê? Porque esses profissionais, eles foram colocados para fazer COVID. E muitas dessas redes não estão conseguindo retornar ao que era antes. Então, o que a gente tinha diagnóstico antes, agora está num compasso muito, muito lento. Então, a gente precisa retomar, então a gente precisa fortalecer novamente essa rede laboratorial, e eu digo fortalecer, não somente capacitar as pessoas, mas investimento. Nós precisamos de investimento para as redes laboratoriais. E aí eu entro na sua pergunta, né? Isso tudo envolve a questão da tuberculose latente. Então, a educação vai melhorar, vai proporcionar com que as pessoas tenham o entendimento da amplitude disso. A questão da rede laboratorial está melhor estruturada, vai ser assim, mas a gente também quer fazer essa ampliação, não somente, né, por exemplo, no estado de São Paulo, a gente está iniciando a primeira fase de implantação com 11 laboratórios, mas a gente quer continuar capacitando outros laboratórios para que a rede seja mais capilar, para que a gente consiga atender outras regiões. Nesse momento, a gente está fazendo um esforço hercúleo para conseguir atingir a todos. E assim, nós vamos fazer o atendimento dos pacientes de acordo com a demanda que nós tivermos. Então, nós vamos começar com um número de testes, mas conforme a gente vai verificando que existe uma demanda, existe a educação, as pessoas estão começando a conhecer, os médicos estão solicitando esses testes, então essa demanda vai aumentar também. Agora,
com relação à questão de outras populações, aí a gente já precisa de fundamentos científicos para que sejam encaminhados para a Conitec e a Conitec possa fazer a recomendação. Pelo que eu estou sabendo, existe essa sugestão com relação a pessoas que têm algum tratamento de imunossupressão, que eu acho que é uma das populações que são mais, estão querendo mais esse tipo de teste, né? Nós temos o produto que vem o IGRA, que vem do Ministério. Gente, é importante falar que o Estado de São Paulo recebe o insumo, né? Ele veio com essas determinações no momento. No entanto, eles estão discutindo essa outra população, que é uma população que a gente entende a necessidade. Mas, veja, nós recebemos o insumo que vem do Ministério e com as condições que foram, até o momento, nos oferecidas, né? Liguei. Estava descobrindo. Então, eu acho que, na verdade, a gente tem até um passo antes, né, da LTB. A gente tem que trabalhar muito em dar visibilidade para a tuberculose, né? Porque a gente que trabalha com tuberculose conhece, acha que todo mundo sabe que é tuberculose, né? Mas a gente se engana, né? As pessoas, né, de modo geral, não sabem, ou se sabem errado, ou acham que não existe mais, né? Então, assim, claro que a questão da busca ativa e tudo isso está muito bem colocado no Plano Nacional de controle da tuberculose, enquanto políticas de problema de saúde pública, o plano estadual também, isso reverbera nos planos municipais, mas eu acho que a gente tem que criar, principalmente agora, depois, quer dizer, não depois da pandemia, que a gente não terminou a pandemia ainda, mas desse processo todo de crise sanitária que a gente teve, a tuberculose ficou ainda mais, né, ainda mais esquecida. A gente está com uma saúde sucateada, né? O SUS está sucateado, né? Os serviços de saúde estão cada vez mais sucateados, né? A gente tem cada vez menos profissionais de saúde, né? Recursos humanos. A gente está falando de São Paulo, a nossa experiência aqui é muito mais São Paulo, mas o município de São Paulo tem um problema sério com recursos humanos e profissionais de saúde, principalmente quando fala em fazer busca ativa, e você fala, você busca ativa a saúde da unidade e ir para o território, né? E aí complica, porque como é que você faz isso sem profissional de saúde suficiente? É o mesmo profissional de saúde que cuida de tuberculose, cuida de leucemia, hepatite, todas as arboviroses, enfim, cuida de tudo, né? Então, assim, como é que a gente tem que criar estratégias efetivas para isso acontecer, né? É isso que o movimento social tenta a todo momento sentar junto com a gestão, conversar com a gestão, falar assim, como é que a gente vai fazer isso acontecer de verdade nos territórios? Acho que a sua ponderação, Veloso, ela é extremamente oportuna e valiosa. E aí eu coloco a CBDL, e aí com a rede de colaboradores e associados, e na verdade, toda a estrutura, e a gente trabalha muito em conjunto com as sociedades médicas, a SBPC, SBAC e tantas outras entidades, exatamente no quê? Em levar a informação. Se tem alguma coisa que a gente viu durante esses 2 anos, foi que a população aprendeu a entender o que é o valor do diagnóstico, né? Hoje em dia, você anda na rua, se você perguntar, saindo aqui do hospital, do INRAD, e perguntar se a pessoa sabe o que é um PCR, ela vai te dar uma noção. Isso era impensável falar de biologia molecular há uns 3 anos atrás, na rua. Você não ia falar. Um teste rápido, hoje em dia, você fala, as pessoas já sabem. Então, houve uma evolução. E quando eu falo dessa busca dos cidadãos invisíveis, isso é uma tendência sem volta. É uma tendência de você tentar empoderar ou até emancipar o próprio cidadão na busca do autocuidado. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a população ela pode e deve ser alertada sobre o papel dela na busca de informação e de acesso aos testes, né? A questão de rastreamento de contato, a gente falou tanto disso no Covid, que hoje já vai ser compreendido no caso da tuberculose. Então, acho que existe sim um trabalho. Cleidson, eu coloco a CBDL também à disposição do Ministério, tá? A mesma coisa, secretaria, para a gente trabalhar, e aí, obviamente, com a sociedade civil, a gente se encaixa dentro desse perfil de sociedade civil organizada para trabalhar em conjunto com todos
para levar a informação, seja para a classe médica, saber o que pedir e quando pedir, a questão do teste certo, na hora certa, para a pessoa certa e no ambiente certo. São esses os fatores que ajudam a gente ter um arsenal de ferramentas diagnósticas adequadas para ter acesso a uma terapia. E a informação para a população, Veloso, você está certíssimo, ela é fundamental para a busca do autocuidado. Tuberculose parece algo antigo, ainda tem um pouco de estigma, então acho que tudo isso precisa ser liberado, renovado, revisitado, e aí só um trabalho conjunto, eu concordo com vocês. Então, considerando a hora, eu deixaria assim uma última palavra para vocês, por favor, o seu último recado, e aí depois eu convido todos que estão aqui para um lanche ao final. Por favor, começando aqui. Eu só gostaria de agradecer realmente a oportunidade de expor a tuberculose, mostrar o quanto ela tem problemas, o quanto ela é vasta, e trazer à luz um outro tripé muito importante, que é a tuberculose latente, que precisa ser, né, de alguma forma, incluída nas ações dos programas de controle, para a gente chegar a um patamar, como o Cleiton mesmo mostrou no início, né, controlar, ela faz parte das ações para o controle de tuberculose, e dizer que o programa estadual agradece a participação. Também agradeço muito a participação aqui, parabenizo a CBDL pelo evento, que é tão importante a gente estar divulgando isso, principalmente um evento em que consegue mostrar vários olhares. Eu acho que esses vários olhares é que vão conseguir mostrar todas as dificuldades que a gente tem para a gente conseguir trabalhar essas dificuldades e ir para frente, né? Se a gente deixar uma parte dessa fora do jogo, a gente não vai conseguir chegar no final. Então, é imprescindível que todos estejam numa mesma sala para a gente poder discutir isso e trabalhar essas ações que a gente vai fazer. Agradeço a atenção de vocês. Eu também gostaria de agradecer, né, o convite. E é importante, né, a gente o tempo todo está falando, porque às vezes a sociedade civil parece meio chata, mas a gente tem que ficar o tempo todo falando, nós estamos aqui, nós queremos isso, e nós podemos colaborar com isso, né? Então é importante entender, todo mundo entender que a sociedade civil está para aumentar o acesso à saúde, né? Porque a gente acredita no acesso universal à saúde, né? E isso só vai acontecer se a gente tiver realmente parceria com a gestão, com o setor privado, com a rede de laboratório, com a rede de pesquisa, enfim, e principalmente falando de tuberculose, né, porque a própria Organização Mundial da Saúde já disse que a gente teve um aumento de mortes por tuberculose no mundo na última década, né, e mortes que poderiam ser evitáveis, né, toda morte por tuberculose poderia ser evitável, né, porque existe o tratamento, existe exame, existe muita coisa, né, então não precisava acontecer, né. Então, eu acho que a gente só vai conseguir realmente superar e criar estratégias de enfrentamento para a tuberculose, fazendo essa união, essa parceria entre todos os segmentos. Aí, nesse sentido, eu agradeço pelo convite e espero que a gente continue aí criando e aumentando a nossa parceria. Obrigado. Perfeito, obrigado. Cleidson, a palavra final do Ministério, por favor. Então, eu queria só complementar a resposta da Érica, né, na pergunta anterior, falando da adesão, né, para a rifapentina que eu apresentei, a gente não vincula a necessidade da dose ser administrada, mas a gente recomenda fortemente que a rifapentina ela tenha, né, essas 12 doses supervisionadas. É uma estratégia que deve ser utilizada entendendo a realidade local, né, e aí o Veloso traz muito bem quando ele fala das questões de RH nos serviços de saúde. Com relação à expansão do IGRA, que foi uma pergunta do chat e que a Érica começou a responder, realmente ela foi aprovada na Conitec somente para essas 3 populações que foram apresentadas pela Érica. Para ampliação para outras populações, é necessário um adendo a essa aprovação da Conitec, e o Ministério já está trabalhando nisso, mas pensando especificamente na população de imunossuprimidos. Quando a gente olha para a população geral, nesse momento, né, entendendo a complexidade do IGRA, a necessidade de uma estrutura laboratorial para fazer o ELISA, enfim, que a Érica apresentou, ele não é custo efetivo para a população geral,
e isso é um fator que a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologia no SUS avalia quando está avaliando a incorporação de qualquer, seja um medicamento, seja um diagnóstico no SUS. Então, para a população geral, eu te digo que hoje a gente não tem previsão de ampliação do IGRA, mas para outras populações imunossuprimidas, até porque o IGRA já se mostrou superior em alguns estudos nessas populações, sim, já está sendo discutida essa ampliação, né? Mas, como a Erika falou, a gente está nesse momento tentando consolidar o IGRA para essas populações, aí aproveitando muito a rede de diagnóstico do HIV, né? Eu queria novamente agradecer o convite, a participação do Ministério, assim como você colocou, Carlos, a CBDL à disposição, eu também aqui coloco a CGDR à disposição para apoiar em todas as ações. Com certeza, as discussões que tiveram hoje pela manhã, né, as apresentações foram extremamente ricas. O estado de São Paulo, para o Brasil, é um estado, do ponto de vista epidemiológico, importantíssimo, né? A gente costuma dizer que se tem um estado que consegue mexer no indicador de tuberculose do país, é São Paulo. Qualquer coisa que acontece, a gente liga para a Angélica falando, Angélica, o que está acontecendo com os dados de São Paulo? A gente precisa de ajuda de vocês, porque a gente sabe da importância epidemiológica e a gente sabe o quanto o estado de São Paulo trabalha, né, de forma muito proativa para o controle da tuberculose. Apesar do cenário epidemiológico ser bem desafiador, os resultados de São Paulo não são os piores, ao contrário, né, o São Paulo apresenta resultados muito bons para rastreio, diagnóstico, tratamento da tuberculose, mostrando todo o potencial que o Estado tem para enfrentar, né, e tem feito com certa qualidade. Então, queria novamente agradecer o convite, me coloco à disposição e coloco a coordenação à disposição para ações futuras, e é isso. Muito obrigado. Muito obrigado, Cleidson. Obrigado aos 3 palestrantes aqui presenciais. Obrigado a todos vocês que assistiram aqui presencialmente e a todos que nos assistiram pelo canal virtual do Zoom. Esperamos vê-los em breve, mais eventos, trazendo sempre novidades sobre tecnologias, inovações no diagnóstico e seu impacto em saúde pública. Muito obrigado.